Olá, boa tarde. Vamos iniciar mais um dia de aula remota. Quero que vocês peguem um livro de português, páginas 45, 46 e 47. Houve um engano aí na hora de digitar a página 45, ok, meus amores? Me desculpe. Hoje nós retornaremos ao estudo de separação de sílabas, algo que a gente já estudou e vai revisar. Então, vamos lá. Divisão silábica. A letra ou letras pronunciada na emissão de voz dá-se o nome de sílabas. As palavras podem ser constituídas por uma ou mais sílabas. Lembram que na sala a professora explicava vocês identificarem o número de sílaba batendo palminhas, não é isso? Vamos lembrar? Sol. Você bateu uma palminha, então tem uma sílaba. Alfa. Duas sílabas. Você pronunciou duas sílabas. Você abriu a boca duas vezes para falar essa palavra. Pode dividir as palavras em sílabas. Por exemplo, vamos lá. Manhã. Duas sílabas. Sapato. Sapato. Três sílabas. Gelatina. Quantas emissões de sons vocês fizeram? Isso mesmo, 4. As sílabas são formadas por uma ou mais letras. De acordo com a emissão dos sons das sílabas, nós podemos classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Por exemplo, palavras que a gente só emite um som, ou seja, que só tem uma sílaba. Por exemplo, diz, lá, fé, pé, mel. Você só pronunciou uma sílaba. Então, essas palavras são monossílabos, ou seja, uma sílaba ou monossílaba. Vamos lá. Copo. Quantas emissões vocês fizeram? Mala, café, chulé, pano. São duas sílabas. Então, dizemos que essas palavras são dissílabos ou dissílabas, não é isso? Porque elas têm duas sílabas. Agora, vamos lá. Capitão, mochila, sapato, caderno. Quantas sílabas vocês emitiram? 3 sílabas cada palavra. Então, dizemos que essa palavra é trissílaba ou trissílabos, não é isso? Já as palavras que têm mais de 3 sílabas, 4 ou mais sílabas, são chamadas de polissílabo ou polissílabas, ok? Matemática. Quantas sílabas tem? Enriquecer. Apostila. 4 sílabas ou mais de 4 sílabas. Então, são polissílabas ou polissílabos, ok? Então, agora vamos praticar. Para separar as sílabas, carro e carrossel são palavras com 2 R's. Quando você vai separar as sílabas e palavras que têm 2 R's, os R's ficam em 2 sílabas diferentes e não juntos. Por exemplo, carro. O primeiro R ficou com a sílaba car e o segundo R ficou na segunda sílaba, ro. Então, carro tem 2 sílabas, dizemos que ela é dissílaba. Carrossel, nós temos 2 R's e 2 S. Vejam que ficaram em sílabas diferentes. Nós temos 3 sílabas, então dizemos que esta palavra é trissílaba. Lembram que no início foi falado que uma sílaba pode ser formada por uma letra ou mais letras. Por exemplo, vogal, avião. A primeira sílaba é apenas a vogal A. Veja aí na palavra queijo.
A primeira sílaba é formada por 4 letras, não é isso? E a palavra queijo tem 2 sílabas, então ela é de sílaba. Cartola, 3 sílabas, então ela é trissílaba. Galinha, 3 sílabas, trissílaba. Arca, 2 sílabas, então ela é dissílaba. Mas afinal, para que nós aprendemos separar sílabas? Para termos consciência das sílabas e das letras que formam essa palavra, e também separar as sílabas nos ajuda na escrita. Isso mesmo. Quando a professora está em sala de aula, que ela está escrevendo uma palavra que não cabe naquele espaço do quadro, o que é que ela faz? Separa a sílaba. Do mesmo jeito, vocês fazem quando vão copiar no caderno de vocês, que a frase não dá para escrever toda, não é isso? Olha, o rapaz liga para a companhia aérea. Aí sai um pouco da margem, como era para ser, não é isso? Mas veja que eu separei a sílaba da palavra aérea. Eu não poderia colocar, por exemplo, A-E-R e o EA na outra linha. Por quê? Porque eu tenho que fazer a separação de sílabas de forma correta. Agora é a sua vez. Você vai ir para o seu livro, atividade oral e escrita, separação de sílabas. Fale as palavras a seguir em voz alta. Aranha, carrapato, sapo e orquestra. Separe as sílabas de cada palavra nos quadrinhos de acordo com o número de sílabas indicado. Depois, classifique as palavras conforme o número de sílabas. Então, primeiro você vai separar esta palavra que tem 3 sílabas. Qual dessas 4 palavras tem 3 sílabas? Então, se ela tem 3 sílabas, ela é o quê? Qual é a palavrinha? Agora, dessas 4 palavras, qual tem 2 sílabas? E ela é chamada de quê? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Qual dessas palavras tem 4 sílabas? Qual dessas palavras tem 3 sílabas? Essas palavrinhas aí: aranha, carrapato, sapo e orquestra. Questão número 2. Leia as palavras dos quadros a seguir. Missa e irritada. Letra A. Escreva as 2 palavras separando as sílabas. Questão B. A separação de sílabas feita na escrita corresponde à separação feita na fala? Sim ou não? Por quê? A gente vê que é diferente, porque aí no caso do R, S e RR ficam em sílabas diferentes, em sílabas separadas, não é isso? E algo que quando a gente fala, não se percebe essa separação. Questão C. Separe as sílabas das palavras barro, assado, assinatura e amarrado. Lembre-se como se separa os 2 R's e os 2 S's, ok? Vamos lá. Por que aprendemos a separar as palavras em sílabas? Uma das razões é que, quando estamos escrevendo no caderno, às vezes as palavras não cabem na mesma linha. Então, precisamos separar as sílabas da última palavra da linha e continuar a escrever na linha seguinte. Veja aí o exemplo da palavra paralelepípedo. Quantas sílabas tem essa palavra? 7 sílabas. Então, veja quantas maneiras nós podemos escrevê-la se você for escrever no seu caderno e a linha não couber, não é isso? Porque quando termina o tracinho, você não pode mais escrever.
ou quando tem aquela linha na vertical na margem esquerda, você também não pode passar dela. Podemos separar a primeira sílaba só pá e continuar o restante na linha abaixo, ou parar e o restante embaixo, paralé e separando. Veja aí que tem diferentes formas. Temos também a palavra pensador. 3 maneiras diferentes de você separar, o que depende da sua linha, não é isso? Agora você vai separar a palavra trabalhador. Temos essa linha no meio. Então, você vai fazer o quê? Eu vou dar esse primeiro exemplo e vocês fazem o restante. Trabalhador tem quantas sílabas? 4 sílabas, não é isso? Então, você pode escrever aí perto desse tracinho do meio, e faz a separação, termina o restante. Balhador na linha de baixo. Você também pode separar o quê? Tracinho, e termina o restante da palavra abaixo. Trabalhar, tracinho, Então, tem 3 formas de você separar esta palavra no final da linha do seu caderno. Porque esse quadrinho aí imita a linha do seu caderno, não é isso? O mesmo você fará com a palavra alimento, chocolate, cachorro e cachorro. Por exemplo, na palavra alimento, no final aí, só dá para eu escrever a letra, a sílaba, ali e a letrinha M. Eu posso colocar? Não, porque a palavra alimento tem quantas sílabas? Isso mesmo, 4 sílabas. Então, eu tenho que escrever essa palavra de acordo com essa separação, ok? Vamos lá. Agora, questão número 4. Uma aluna copiou no caderno uma parte da história. A grande ideia. Observe a maneira como ela separou as sílabas de algumas palavras. Lá estavam abelhas e zangões. Observe como ela separou a sílaba da palavra zangão. Olha até onde ela escreveu. Vejam que na linha da margem direita, ela não ultrapassou, porque não devemos ultrapassar, ok? Continuando, um casal de serelepes, outro de caracóis. Veja como ela separou a palavra outros. O coelho e a coelha, o pato e a pata, o sapo e a sapa. Perceberam aí que ela fez a separação de sílabas? Isto sem falar naqueles que tinham chegado antes. Vejam que ela não ultrapassou a linha da margem direita, né? Essa linha aí na vertical. Ela também separou as sílabas de forma correta, ok? Agora é você. Complete o texto abaixo com as palavras do quadro. Separe as sílabas de forma adequada no final das palavras. Então, você vai ler e vai utilizar a palavra como, pela, nadar e fazem. Lembre-se que vocês vão fazer separando a sílaba. Por exemplo, o galo queria voar bem alto. Aí temos um gavião. Qual é a palavrinha que vai dar certo aí? A palavrinha como. Então, você vai fazer separando a sílaba. Có e mó aí embaixo, ok? Boa atividade. E envie a foto, meus amores.